Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar mais algumas ferramentas para validar o tamanho do nicho que você pretende atuar. A sacada dessa etapa é que você já pode ter uma ideia de onde as pessoas que você quer atingir estão, para depois, na hora de gerar tráfego, já saber mais ou menos aonde você pode fazer divulgações. Então, além de a gente ver mais um pouco se o nosso nicho é realmente grande ou não, se tem público interessado no nosso assunto, a gente já vai ter aqui algumas ideias de saber em quais locais o nosso público está, se ele está lá ou não, e o que a gente pode ter de algumas ideias já, ok? A gente vai fazer agora é bem simples, nós vamos olhar em vários sites, várias ferramentas que você já usa e verificar se as pessoas estão mesmo interagindo, buscando ativamente, falando sobre o nosso nicho, o assunto que a gente quer tratar. Bem fácil, bem simples também. São sites que você já utiliza diariamente, é claro, só que talvez você nunca olhou para esse site com a impressão que você vai ter agora, com a análise de mercado que a gente vai ver agora. Então, o primeiro site que eu vou mostrar é o YouTube. Claro, bastante simples, você já conhece o YouTube, site de vídeos. E eu vou simplesmente fazer o quê? Colocar aqui no campo de busca o meu nicho, o assunto que eu quero tratar. Lembrando que eu fechei aqui, eu vou abrir rapidamente a minha planilha do Google Docs. Porque o que eu vou buscar aqui no YouTube e nas demais ferramentas vão ser justamente aquelas mesmas palavras-chave que nós buscamos lá na aula anterior, no planejador de palavras-chave, no Google Search, no Google Instant, no pesquisas relacionadas e no Google Trends. Então, aquelas mesmas palavras que nós buscamos antes, a gente vai olhar agora. Então, esperar carregar aqui. Pronto, vou começar aqui, ó, musculação para mulheres, então, e vou pegar esse aqui, ó, musculação feminina. Essa primeira palavra aqui, expressão-chave aqui. Quero ver se no YouTube tem muita gente querendo saber sobre musculação feminina. De cara, eu já vejo sim que tem busca sobre isso, porque ele já me dá um monte de informações a mais aqui, ó. Mais uma lista de palavras-chave para você colocar na sua planilha para depois testar na ferramenta planejador de palavras-chave do Google. Então, beleza, coloquei aqui musculação feminina, vou buscar. Bem simples, como se eu estivesse buscando vídeos sobre esse assunto. O que eu tenho aqui? Ele listou para mim 8.370 vídeos sobre esse assunto aqui. Claro que os vídeos, conforme vai chegando mais para o final, não vai ter muita relação com o meu assunto. Eles vão ficando mais dispersos em musculação, qualquer outra coisa feminina, coisas assim similares. Então, a gente vai contar mais com os primeiros. Aqui em filtros, ele fala assim, ó, ele está apresentando para mim por relevância, ou seja, o que mais está parecido para essa palavra aqui, para essa expressão aqui. Então é sempre legal deixar por relevância. Existem algumas pessoas que fazem pesquisa que gostam de deixar pela contagem de visualização. Só que se eu colocar contagem de visualização, acaba que aparece coisas aí que não tem muito a ver, ó, antes e depois da musculação, transformando o abdômen, não tem muita coisa aí a ver, tem muito vídeo que não é sobre o assunto que eu quero falar. Então eu gosto de deixar sempre por relevância. Pronto. Então eu tenho musculação feminina por relevância e eu vou ver agora os vídeos que falam sobre esse assunto. Academia de musculação feminina, exercícios para as pernas e glúteos. Ó, exatamente isso aqui. Pela imagem do vídeo, vão ser mulheres que vão ensinar a fazer um exercício para as pernas e para os glúteos. Esse vídeo aqui teve quase 300 mil visualizações em menos de um ano. É muita visualização. Esse outro aqui, mesma coisa, musculação feminina, dicas. É uma pessoa aqui dando dicas de musculação feminina. 16 mil visualizações. E assim segue, esse aqui com 3 mil, esse aqui com 28 mil, esse outro aqui com 88 mil, esse outro aqui com 9, quase 10 mil, esse outro aqui, ó, vamos ver aqui, musculação para mulheres, ó, esse aqui, 476 mil visualizações em menos de um ano, ó, bem legal esse aqui, muita visualização, esse aqui de cima. Depois esse aqui, 125 mil, também bem legal, bastante visualização. E assim eu vou olhando todos os vídeos que são, claro, relacionados com o meu assunto, que é musculação feminina. Não tem um número para mim te falar assim, aqui, né, mais de 1 milhão é legal. Isso vai depender muito do público. Musculação feminina, nesse caso aqui, a gente sabe que é o pessoal mais jovem que está pesquisando, que é usuário do YouTube e sabe que eles estão aqui ativamente assistindo o vídeo. Então vai ter um pouco mais de visualizações. Mas quanto mais visualização tiver aqui, esses números aqui são números bem consideráveis, ó, quase 300 mil.
esse outro aqui de baixo 125 mil, quase 500 mil, são números bem consideráveis. Então é interessante saber que quanto mais, melhor. Nesse caso aqui tem bastante visualização aqui. Vou tentar outro exemplo, que era deixa eu lembrar aqui, ó, criar blogs. Então eu vou colocar como criar um blog. Então eu vou escrever ali como criar um blog. E vou ver que eu tenho, ó, esses aqui são vídeos patrocinados, então a gente descarta eles. Mas eu tenho aqui, ó, como criar um blog, 150 mil. Esse outro aqui do Marcos Lemos, do Ferramentas Blog, tem 157 mil. Esse outro aqui tem 15 mil, 10 mil, 18 mil, 67 mil, 1.500, 85 mil, 10 mil, 3 mil, 26 mil, 16 mil. Tem muita visualização aí também. Então, quer dizer, tem muita gente aqui no YouTube querendo assistir vídeos sobre a criação de blogs. Então, eu vejo também que é um número bastante alto de gente aqui. Um outro exemplo, como emagrecer, também, a gente usou antes. Então, eu vejo também que tem muito vídeo aqui, ó, 90 mil, 250 mil, 200 mil, 105 mil, 290 mil. Então, tem muito vídeo sobre emagrecimento e muita visualização também. Quer dizer que tem muita gente interessada nesse assunto aqui. Lembrando também, só para concluir essa parte do YouTube, que quando eu coloco aqui a minha palavra-chave, ele vai listar para mim uma série de ideias que eu posso pegar para também acrescentar aqui na minha lista, se eu quisesse. Se eu não tivesse muitas ideias lá do planejador de palavra-chave, poderia vir no YouTube também e pegar aí mais essas ideias e acrescentar aqui e depois testar lá para ver a quantidade de buscas. Bem legal também. Então o YouTube, bem fácil, só entrar no YouTube, colocar aqui os termos de busca e ver se tem bastante visualizações em vídeos relacionados. Quanto mais visualização, melhor. Se você achar pouca coisa, vídeos aí com 1.000, 300, 2.000 visualização, que é coisa pouca assim, aí já não tem muita gente aqui no YouTube. Mas quando começa a aparecer vídeo com mais de 20 mil, 50 mil, 100 mil, quer dizer que tem muita gente interessada nesse assunto. Um outro site que nós vamos utilizar é o Facebook. Eu entrei em facebook.com/ads e aí coloquei meu login e minha senha, cliquei em criar anúncio. Aqui é a seção de anúncios do Facebook. Claro que eu não vou fazer um anúncio, eu apenas usei aqui para ilustrar como é que a gente vê se nosso público também está aqui no Facebook. Aqui eu coloquei um site qualquer, você pode colocar qualquer site que você quiser aqui, isso aqui não vai importar. É simplesmente para ele deixar a gente chegar aqui embaixo, ó. Crie seu público. Local, da onde eu quero falar com as pessoas. Do Brasil, poderia colocar também Portugal, se isso me interessasse, e aumentar um pouco ali. Tanto faz. Idade, 18 até qualquer idade, ou seja, eu quero o público acima dos 18, que são um público que compram um pouco mais. Gênero, homens ou mulheres ou tudo. Tudo, tanto faz, homens ou mulheres. Eu vou usar como exemplo o nicho de emagrecer, como emagrecer. Então, eu vou procurar aqui em interesses. Onde é que está aqui? Aqui, ó, interesses, e vou procurar por saúde e bem-estar. E é bem simples, olha só, eu tenho 3.600.000 pessoas que são interessadas em saúde e bem-estar no Brasil e em Portugal. Então quer dizer o quê? Eu tenho 3.600.000 pessoas interessadas em saúde e bem-estar. Quer dizer, tem muita gente ligada, mesmo que não diretamente ao nicho de emagrecimento, aqui no Facebook em saúde e bem-estar. Tem muita gente. Depois o Facebook ele pode nos ajudar em outro tipo de pesquisa. Eu vou entrar aqui no Facebook normal, como se você entrasse no seu Facebook. E aí eu vou vir aqui, ó, pesquise pessoas, locais e coisas. Eu vou digitar aqui como emagrecer. Não vou clicar em nada aqui, eu vou clicar aqui na busca, ó. E aí eu vou ver que eu tenho vários resultados aqui sobre emagrecimento, mas eu quero olhar páginas. Em páginas, eu vou ver quantas páginas que eu tenho aqui que estão relacionadas a emagrecimento e ver quantas pessoas curtiram, ó. Aqui eu tenho 465 pessoas, 18 mil pessoas, quase 2 mil pessoas, quase 4 mil pessoas, 32 mil pessoas, quase 32 mil pessoas. Tem bastante gente também interessada em emagrecimento aqui, mais 500, mais ali. Relativamente bastante, 20 mil, mais 2 mil, mais 4 mil, mais 31 mil, mais 31 mil. Tem bastante gente. E o mesmo eu faço com outro nicho, por exemplo, musculação.
musculação. Opa, aqui eu fiz errado, ó. Bom, mas aqui já dá pra gente ver. Musculação, eu cliquei sem querer numa página ali, 590 mil pessoas curtiram a página Curto Musculação. Então é muita gente interessada em musculação. Mas o certo é você digitar aqui musculação e não apertar Enter, apertar aqui no pesquisar, porque senão ele pega o primeiro resultado. E a gente vê que eu tenho aqui, ó, musculação, ele tem que clicar em páginas, claro, mas aqui musculação 1 milhão e poucas mil pessoas. É muita gente aqui. Esse outro aqui 490 mil, 140 mil, 153 mil, 60 mil, 125 mil, 90 mil, quase 40 mil aqui, 92 mil. Tem muito, aqui ó, 353 mil. Tem muita gente então interessada no assunto de musculação. Se eu colocar aqui musculação feminina ou musculação, aqui já apareceu uma, musculação feminina. 139 mil. Você lembra daquele que a gente viu antes? 139 mil, aquele nicho. Tá aqui, ó. 139 mil apareceram aqui em musculação feminina. Bem interessante essa busca também aqui no Facebook. Bom, eu vou colocar aqui agora como criar um blog. E vou buscar aqui. Lembrando que essas buscas que eu faço aqui são as mesmas buscas que eu peguei antes, as minhas palavras-chave. E como criar um blog, eu vejo que, olha só, eu tenho aqui uma página com 3 mil pessoas, 500, 50, 50, 12, 5, 1, 6, 4. Então, quase não tem ninguém aqui curtindo páginas no Facebook. A gente vai falar sobre páginas depois, sobre criação de blogs. Então, aqui eu posso ter duas ideias. Ou o meu público não está aqui no Facebook, nesse caso de criação de blogs, ou não tem ninguém investindo aqui no Facebook sobre como criar blogs. Então, quando eu desenvolver o meu projeto, eu posso vir aqui pro Facebook, e se eu conseguir criar uma fanpage legal aqui, divulgar bastante ela aqui no Facebook, eu vou conseguir ser o líder aqui no Facebook, porque as páginas aqui são poucas, ó. Uma aqui com 3 mil fãs é pouca coisa, aqui com 500. Então eu posso ter essas duas ideias. Ou meu público não está no Facebook, o que é bastante difícil, ou não tem ninguém investindo no Facebook, um dos dois. Então é isso aí, o Facebook, a gente pode olhar no Facebook ADS, como eu mostrei antes, Ads, aqui, e aí você vai clicar em criar anúncio e fazer aquela pesquisa, quanto mais der o número lá, melhor. E no próprio Facebook Search aqui, na busca do Facebook. Depois, a gente vai ver também um outro site que é bem legal, que é o Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas, ele é quase uma rede social, mas não é considerado uma rede social, mas ele é muito interativo, porque muita gente utiliza para fazer perguntas e outras respondem. Então aqui eu vou saber exatamente o que o meu público está perguntando. Por exemplo, pergunte, aqui eu posso fazer uma pergunta, não é isso que eu quero agora, eu quero sim buscar respostas. Eu posso colocar aqui como criar um blog, ou qualquer uma das expressões que você tiver aqui na sua lista. Vou colocar aqui só para ver. Clicar em buscar resposta. E eu vou ver aqui que eu tenho uma lista de quantas respostas. Onde que ele mostra? Aqui. 19.758 resultados sobre como montar um blog. Tem bastante perguntas sobre isso então. Então a gente vai vir aqui dar uma olhadinha rápida. Qual o melhor site para eu criar um blog? Criar um blog de download de filme e pirataria. Posso criar um blog para meu artista preferido. Quero criar um blog de culinária. Existe problema em criar um blog sobre como se fosse um site comercial? Então tem várias perguntas aqui de pessoas interessadas em criação de blogs. Quanto mais resultado tiver aqui, se tiver um número considerável, você for navegando aqui um pouco e ver que tem muitas perguntas relacionadas a isso, quer dizer, tem muita gente interagindo com esse assunto, tem muita gente perguntando, querendo saber sobre isso ativamente. Aqui, as pessoas que fazem essa pergunta aqui no Yahoo Respostas, é porque elas estão realmente interessadas em saber sobre aquele assunto. Muito mais do que uma pessoa que simplesmente digita no Google. Então aqui é uma fonte bem legal de referência, porque quanto mais perguntas tiver aqui, mais pessoas querem mesmo saber sobre aquele assunto. Então é bem interessante dar uma olhada aqui, até para você saber o que realmente as pessoas querem saber. É possível criar um blog com senha de acesso, ou seja, aqui tem uma pessoa que quer criar um blog, mas quer deixar uma senha para só quem tem a senha acessar. Dá para fazer? Você vai falar sobre criação de blogs? Você sabe como fazer isso? Então responde isso lá no seu site. Você vai atingir o público que está interessado em saber isso aqui.
Bem interessante, dá para ter várias ideias aqui com o Yahoo Respostas também. O próximo site que nós vamos dar uma olhada é no próprio Google mesmo. Aqui na busca do Google eu vou digitar algum desses termos que eu tenho aqui, né, no meu nicho. Então eu vou colocar aqui como criar um blog, bem simples. E aqui na lista de resultados, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em algum deles, por exemplo, vou entrar nesse aqui, como criar um blog. E eu vou fazer o quê? Vou ver como é que está a interação do público com esse site. Como criar um blog, 57 comentários, 457 curtir no Facebook, 20 tweets e 36 plus one. Então, quer dizer, tem bastante gente interagindo com esse conteúdo aqui. Pessoas que querem saber como criar um blog, já 457 deram curtir, 20 tweets e 36 plus one e 57 comentários. Então, tem bastante gente interessada nesse assunto aqui. Se você somar todo esse público aqui que curtiu, que tweetou, que clicou aqui no plus one e que comentou, é um número bastante grande, sendo que, claro, que nem todas as pessoas, aliás, é uma pequena parte que curte, que twitta, que dá um plus one ou que comenta, essa é uma pequena parte do público que lê o post. Então, tem muita gente que leu esse post aqui, tem muita gente interessada nesse assunto. Você vai fazer o mesmo com o seu nicho, e aí você vai fazer a mesma coisa. Como ganhar massa muscular. E aí você vai entrar nos sites que falam sobre como ganhar massa muscular. Deixa eu achar algum aqui. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo, hipertrofia. E vai ver como é que está a interação. Olha só. A gente tem aqui 760 curtir, 45 tweets, 8 plus one e tem comentários. Tem 274 comentários. Então tem muita gente interagindo com esse conteúdo aqui. Quer dizer, tem muita gente interessada nesse assunto. E aí é bem simples, você faz isso a mesma coisa com o seu nicho que você está interessado em trabalhar. Por que fazer isso? Quando você vê o nível de interação, você já consegue saber se as pessoas estão interagindo com aquele assunto, se elas estão interessadas com aquilo ou não. Você consegue saber qual que é o conteúdo que está dando mais certo ou não. Já falei sobre isso antes. Você vai entrar nos sites que são possíveis concorrentes e vai ver quais daqueles conteúdos que estão relacionados com o seu assunto que geraram mais comentários, mais curtir, mais interação social, no caso do curtir, o Twitter e o Google+. Você vai ver quais deles que geraram mais interação. Quer dizer o quê? Aquele tipo de conteúdo lá é o que interessa mais à sua audiência. E quanto mais interação tiver ali, melhor. Quer dizer que se eu tiver 100 comentários, 400 curtir, quer dizer que tem muita gente interagindo com aquele conteúdo ali. E é isso que eu preciso saber. Se tem muita gente querendo consumir aquele tipo de conteúdo ali. Se eu tive uma resposta positiva em todas essas pesquisas no YouTube, tenho bastante busca, tenho mais aí de 100 vídeos com um total aí de mais de 1 milhão de visualização, ótimo, tem muita gente olhando então. No Facebook lá nos anúncios, tenho mais de 1 milhão de pessoas interessadas naquele assunto que eu quero falar, ótimo, tem muita gente então lá. Lá na pesquisa do Facebook eu encontrei fanpages, páginas, que tem aí um número considerável de pessoas que deram o curtir lá na página, também, quanto mais tiver, melhor. Quer dizer, tem bastante gente interessada. No Yahoo Respostas, eu tenho muita pergunta sobre aquele assunto, tem muita gente interessada querendo saber, que tem dúvidas sobre aquilo. Se eu tenho muita dúvida sobre aquilo, quer dizer que eu estou interessado em saber sobre aquele assunto. Então, é uma ótima fonte de informação também. No Google, se eu tenho outros sites que falam sobre aquele mesmo assunto, e dentro daqueles sites eu tenho interação, eu tenho curtir, eu tenho comentário, eu tenho tweets, quer dizer, o público está entrando, está buscando aquele conteúdo e quanto mais interação tiver, mais gente está consumindo aquele conteúdo, porque só uma pequena parcela que realmente interage com o conteúdo. Você tem aí 100 comentários, não foram essas 100 pessoas que leram o seu artigo. Para você ter 100 comentários, no mínimo, aí você tem que ter 1.000, 2.000 pessoas que leram aquele artigo. Ou muito mais, dependendo do nicho, claro. Tem que ter 10 mil leitores dentro daquele artigo para ter 50 comentários às vezes, dependendo um pouco do artigo. Então, quer dizer, quanto mais interação tiver, melhor. Esses são os pontos extras que você pode fazer na sua pesquisa de mercado. Agora, a gente já pesquisou lá no planejador de palavra-chave, você entendeu como é que faz a busca, levantou todos os dados da quantidade de pessoas interessadas, você viu como utilizar
para obter ideias, o planejador de palavras-chave, a pesquisa aqui do Google, o Google Instant, que eu já expliquei, e as pesquisas relacionadas, que é isso aqui. Como pegar todos esses dados, essas expressões-chave que as pessoas digitam, colocar aqui na sua planilha, depois vir lá no planejador de palavras-chave e buscar, ver a quantidade, e somar, ver se está um número legal. Depois você aprendeu como ver no Google Trends, se está aumentando ou se está diminuindo, e também se tem algumas ideias que ele mostra lá. Lembra, a gente viu isso na última aula. E agora, você passou aqui para outras ferramentas para dar uma olhada, como foi o caso do YouTube, do Facebook, do Yahoo Respostas e do Google, da pesquisa aqui do Google. Por que isso? Para você já ter uma ideia, se tiver muito vídeo e muita visualização no YouTube, você vai trabalhar um pouco de vídeos depois. Se tiver muita página no Facebook, que muita gente curtiu, muita gente está interagindo, você vai trabalhar páginas no Facebook depois também. Se não tiver nenhuma página lá no Facebook, foi o caso do como criar um blog que eu contei lá, não tinha nada relacionado, mas eu sei que pelas outras pesquisas eu sei que tem muito público interessado, então eu vou mesmo, daí que eu vou trabalhar no Facebook para mim me tornar um líder, né, lá no Facebook, tendo uma página bacana, a gente vai falar sobre páginas depois, e conseguir pegar todo o público para minha página. É legal isso aí também. Bom, então, com tudo isso em mente, com o planejador de palavras-chave, Google Trends, dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada no Facebook, dá uma olhada no Yahoo Respostas, pesquisar aqui a concorrência, você vai ter uma noção muito clara, muito clara, do tamanho do seu nicho, ou seja, quantas pessoas estão interessadas, você vai saber disso já sabe disso. Você vai saber também se as pessoas estão no Facebook, estão no Twitter ou não, no Facebook ou no YouTube ou não. E com isso, você vai decidir agora qual que é o nicho que você vai trabalhar. Como? Talvez o que tenha mais, o que deu o resultado mais positivo em todas as etapas, ou seja, o que deu mais buscas no planejador de palavra-chave, o que deu mais tendência de aumentar no Google Trends, o que tinha mais vídeos aqui no YouTube, o que tinha mais resultados aqui no Facebook, o que tinha bastante interação aqui no Google, ou que não tinha muita concorrência também, é interessante pensar, de repente tem bastante busca aqui no... Bom, não está aberto aqui, mas que tinha bastante busca no planejador de palavra-chave, mas que não tem muita coisa aqui no Google, também é interessante, porque aí não vai ter tanta concorrência assim. Então agora o que você vai fazer? Você vai decidir qual... Você deve ter listado vários nichos, já testou vários deles, você vai decidir aí qual que você vai querer trabalhar, qual deles. E aí você passa para o próximo vídeo, para o próximo módulo, onde nós vamos começar a instalar o nosso site, ok? Então eu te vejo lá, até mais, tchau, tchau.